Sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula da Rota do Canva e hoje acredito que é uma das aulas principais para você que deseja criar suas artes aí e fica perdido na hora dessa criação, não sabe por onde começar, como fazer, não sabe onde colocar o texto, tamanho de fonte e vira aquela confusão e aí você acaba falando que não é para você. Primeira coisa que eu quero te dizer aqui, antes da gente iniciar no slide aqui, é que a criatividade, ela é uma habilidade completamente treinável, tá? Então, assim, prestem muita atenção que é um conteúdo que pode ser mais técnico aqui, mas que vai agregar para vocês aí. E aí nesse decorrer, vocês vão entender o porquê que a criatividade, ela é essa habilidade treinável. Vamos lá. Vamos começar com os princípios do design. Primeira coisa, respeitar as margens, tá? Vocês estão vendo aí esse primeiro quadradinho aí? Como se fosse ali o que aparece dentro do nosso feed, a grade do nosso feed. Então, essa parte aqui, ó, primeira, é o que a gente vê. E aqui seriam as margens, tá? Essa parte que está mais clara. Então, o que nós devemos fazer? Evitar, gente, o máximo, colocar texto próximo das margens da sua arte. Assim, nós vamos ter uma visão mais limpa e organizada. Veja bem, respeitando as margens, ó, o texto e o título. Você vê que aqui, ó, aqui, ó, tem o respiro, tá vendo? E fica uma leitura confortável. Já esse exemplo aqui, olha só, como que tá comendo toda a margem, tá vendo? E o que acontece com isso? Automaticamente, quando a pessoa ela tem aquela primeira impressão ali do seu feed, aquilo vai ficar cortado aqui, ó, tá vendo? Que ela vai começar a ver pelo por conta do corte. E ela vai começar a ler aqui, ó, da metade da palavra. Então, a gente precisa estar muito atento a esses detalhes na hora da nossa criação. Mas fiquem tranquilos que no decorrer, vocês vão entender como que consegue fazer isso, como que consegue marcar as margens, tranquilo, tá? Muito atento, papel e caneta da mão para qualquer dúvida que ainda ficar, tá? Para depois vocês me passarem. Mas eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra aí a criação de vocês. A partir dessa aula não será mais a mesma. Vamos para o próximo, tamanho da fonte, tá? Principalmente para as pessoas que consomem e-books, né? Não sei se você desenvolve algum tipo de e-book, mas se você desenvolver também, muito atento a isso, a questão do tamanho das fontes, né? A fonte correta, olha aqui, ó, o texto, o título, né? Ele tem um destaque e depois o texto ele já tem um tamanho menor. Aqui a gente já tem o tamanho de texto e título, ó, título e texto, né? Bem menorzinhos, então dá aquele desconforto ali, às vezes a gente tem que, né, aproximar mais o rosto, ou às vezes dá até um zoom para conseguir ler o que aquela pessoa quis escrever ali dentro, né, do post dela. E aquele tamanho mais errado ainda, que é quando está muito grande a fonte. Olha só como que você já tem aquele baque, assim, quando você bate o olho, né? Algo que já fica completamente desconfortável para a leitura. O próximo é o estilo da fonte. No momento que você for escolher aí qual fonte você vai usar, né? Não tem como a gente aprofundar muito também nisso aqui por conta do nosso tempo, mas a atenção é o que? As fontes manuscritas. Fontes manuscritas são essas aqui, ó, aquelas que são utilizadas apenas para fazer algum destaque específico, né? Dentro, é uma palavra só que as pessoas utilizam para destacar. Por quê? Porque se você escrever um texto com esse tipo de letra, a pessoa vai ficar completamente desconfortável ali, vai ficar desagradável e ela já vai pular o seu post, não vai querer nem saber o que você escreveu ali. Então, a mais indicada são aquelas fontes nesse estilo mais arredondado, ou mais quadrado, ou fontes serifadas, tá? Salvo aqui essa fonte manuscrita somente para isso que eu falei com vocês, para algum destaque de alguma palavra. Mas essa fonte manuscrita, muita atenção nisso agora. Ela deve estar dentro do que você propôs ali de identidade visual, certo? Você não pode, cada post que você for fazer, você colocar uma fonte também diferente, não, gente. A gente precisa seguir ali para ficar fácil a identificação também dos nossos seguidores, né? Saber que aquele conteúdo ali, ele é nosso, tá? Então, ó, muita atenção. Se você utiliza dois tipos de fonte, uma
serifado, uma aqui mais arredondada ou quadrada, e quiser utilizar uma manuscrita, utilize apenas para destaque de alguma palavra em específico. E dependendo do tipo de fonte também manuscrita, eu nem indico vocês utilizarem, tá? Deixa somente aqui o estilo tradicional aí, que vai ficar de fácil leitura, ninguém vai reclamar, tá? Então, seguimos. Contraste de elementos e textos. Isso aqui também pega muito, já me pegou muito. Se você descer o meu feed, você vai ver que eu tive esse problema aí de contraste de cores. Então, no momento que você for escolher as cores do fundo, elementos e textos, você precisa tomar cuidado com o contraste entre eles, tá? Aqui, ó, vocês veem que o roxo aqui está contrastando com o rosa, então fica fácil leitura. Esse segundo, tá vendo que já dá aquela embaçada no olho quando a gente olha, por conta esse tipo de roxo aqui é um tom mais claro, um tom chegando para o pastel, então não fica bom. Então, muita atenção a isso aqui, né? Quando você bate o olho ali, você vai saber se aquilo fica confortável ao seu olhar ou não, tá? Então, se aqui eu tivesse o fundo escuro, eu manteria o texto mais claro, certo? Se aqui eu tivesse o fundo mais claro, mais escuro. Então, assim, é aquela coisa que não tem erro. Fonte branca, fonte preta, né? Que são cores aí que não tem como você errar. Só que vamos ter atenção nessa criação também para não ficar uma coisa muito colorida, muito feia, né? Vamos seguindo. Defina a sua paleta de cores. Agora eu quero dar uma pausa aqui para fazer uma observação para vocês. Ó, hoje, né, a atenção das pessoas é o ativo mais caro. Então pensa comigo. Nós temos que facilitar a vida das pessoas quando elas estão consumindo o nosso conteúdo, tá? Então é a questão das fontes, é a questão dos contrastes. Se a pessoa tiver que ficar agarrada ali para conseguir entender o que você escreveu e as cores muito confusas, ela vai pular o seu conteúdo e depois não vai até nem consumir mais aquilo que você posta ali na sua rede social. Então, muito atento a isso, tá? Você precisa facilitar a vida da pessoa, da sua audiência, não complicar, né? Fazer ela ficar embaraçada ali. Então, vamos lá. É muito importante fazer essa definição de paleta de cores. A gente não consegue aprofundar nisso aqui, né? Por conta do nosso tempo, mas faça uma busca aí, se você ainda não definiu a sua paleta, faça uma busca dentro do Google mesmo, sobre o significado das cores, tá? Como definir a sua paleta lá. Fugiu aqui agora o nome do livro, mas tem Psicologia das Cores. Mas não foque também assim somente naquilo, ver qual a imagem, né? O que você quer transmitir através do seu perfil, né? Então segue por esse caminho, vê se está dentro do que você pretende e vamos lá. Então aqui, ó, eu estou seguindo. Se vocês estiverem aí atentos, veem que eu tenho seguido o meu padrão, né, de cores desde o início aqui dessa apresentação, ó, tudo no roxo e no rosa, tá vendo? Aqui é quando qualquer uma, né? Eu faço hoje o rosa, amanhã eu decido fazer uma outra cor, depois de amanhã eu já não gostei mais daquela, eu vou fazer outra cor e o seu feed fica completamente bagunçado e ninguém consegue te identificar. Por quê? Porque você não tem as suas cores definidas. Vou pedir perdão para vocês, porque eu acho que tem uns cachorros latindo aí e eles estão incomodando a minha aula. Mas vamos seguir, gente, vamos seguir porque essa aula é essencial, hein? Vamos lá. Hierarquia visual. A hierarquia visual é aquela organização de elementos de design em ordem de importância. Então, como que funciona essa ordem de importância, Ludmila? Primeiro, aquilo que está maior. Segundo, aquilo que está menor. Terceiro, aquilo ali que não tem impacto com o texto. Como assim, Ludmila? Me explica que eu não entendi. Vamos lá. Você fez o seu post ali, tem aquela frase que é de maior impacto, né? Depois tem aquela segunda que complementa. E a terceira, eu vou dar um exemplo que pode ser aquele arraste para o lado. Sabe? Que a gente coloca ali no cantinho do post ali, do texto, para que a pessoa siga, né? Na visualização do seu carrossel, tá? Então, é sobre isso.
Nem sempre nós vamos utilizar essa questão de importância na capa, né? Que às vezes a capa vai ter um tamanho só e depois muita gente nem coloca esse arrasto para o lado ou uma outra coisa, não. Ela usa o mesmo tamanho. Não fiquem preocupados aí com o tamanho de fonte, que mais para frente aqui eu vou passar para vocês qual o tamanho que vocês devem utilizar, tá? Mas é sobre isso aqui. Então, fiquem atentos a essa hierarquia, ó. Olha aqui o exemplo, tá vendo? Maior e o menor. Aqui tá todos os dois do mesmo tamanho, então você fica confuso para onde você vai ler. Aqui a gente já bate o olho. Aqui é o principal e aqui é o secundário, tá? Outra coisa, eu vou voltar aqui só para poder fazer uma observação com vocês aqui, que eu tinha notado aqui e me esqueci disso, ó. Cuidado com a linguagem que vocês utilizam quando vão fazer o post de vocês. Por quê? Linguagem muito técnica só vai entender quem já sabe, já conhece ali o seu nicho, né? Agora, se eu colocar uma linguagem, eu preciso colocar nos meus posts uma linguagem mais simples, que o meu seguidor ele vai ler e vai entender o que eu quis ensinar para ele ali. Porque se também ele ler e não entender bolufas, ele vai falar assim, não, esse conteúdo dela não é para mim. É para alguém, né, que está a um nível muito mais acima do que eu. Então, muita atenção na linguagem que vocês utilizam dentro do perfil de vocês. Qual que é o tipo de... Como que é a sua audiência, né? Como que elas estão chegando agora, são pessoas que não, elas já sabem mesmo ali, já são mais capacitadas, tá? Eu vou dar um exemplo aqui para mim, meu no caso. Uma vez eu mandei para uma cliente, eu fazia artes para ela, e eu mandei para ela assim: me manda, eu estou precisando das fotos para eu fazer o seu criativo. E ela não soube o que era criativo, ela ficou perdida. Ela perguntou para uma terceira pessoa e a terceira pessoa veio falar comigo: ó, ela não conhece isso, ela não conhece esses termos técnicos. Então depois eu fui, mandei uma mensagem para ela, pedi perdão, né, pela forma com que eu falei. Então assim, porque gente, ninguém é obrigado a saber o que a gente sabe, né? Então assim, nós precisamos ter uma comunicação limpa que todos vão entender. Aí depois, né, eu consertei e falei com ela assim, não, é a arte, né, o seu post que eu vou fazer. Eu preciso só da foto para que eu monte sua arte aqui. Entende como fica diferente? Às vezes até você aí nunca ouviu a palavra criativo, né? Mas por isso que a gente tem que estar atento. Porque às vezes a pessoa fala assim, ela fala muito difícil, eu acho que esse conteúdo dela realmente não é para mim. Então vamos nos atentar aí como está sendo a nossa comunicação, tá? E vamos falar sobre quando a gente também está lá dentro do Canva e vai fazer isso aqui, gente. Você fala assim, mas como que eu vou fazer esse texto grande, esse texto menor, esse outro texto menor ainda? É só a gente abrir por partes, tá? Abre o primeiro texto, depois abre um novo texto e depois abre o terceiro texto. Vai ser como se fossem blocos mesmo para facilitar, tá? Então vamos lá, vamos para o próximo. Agora eu falei com vocês que eu iria facilitar, né, a vida. Então vamos lá. Vou passar um guia geral de tamanhos aqui. Post para o feed, a gente tem dois tamanhos, perdão. 1080 por 1080 é aquele quadradinho. Vertical, 1080 por 1350. Ah, Ludmila, mas tem dois. Qual que eu uso? Eu vou falar para vocês o que eu indico e o porquê eu indico. Usar o vertical, porque o vertical, quando a pessoa tá rolando ali o feed dela, o vertical ele tem um tamanho maior, então ele ocupa o maior espaço, ele chama mais a atenção de quem está passando. O quadradinho não. Vocês podem observar que quando você acha algum post quadradinho, você consegue ver um pouquinho do conteúdo que estava em cima e um pouquinho do conteúdo que vem logo na sequência. E quando coloca o vertical, não, ele já ocupa um tamanho maior, ficando assim muito chamativo o seu post. Então, eu oriento vocês a utilizarem esse tamanho, 1080 por 1350.
Não que você não possa, né, usar o outro, mas fica aí essa dica valiosa aí, tá? Stories do Instagram, 1080 por 1920. Esse PX aqui é a dimensão, tá? Que tá dentro do Canva lá para você criar. Pontos principais da criação, ó. Respeite margens, respeite a sua paleta, tamanho ideal de fonte. Lembre-se que você chama a atenção das pessoas de duas formas. Isso é importante, hein? A qualidade do seu design, alinhar tudo no centro, a mensagem central, alinhar à direita ou à esquerda e colocar os elementos centralizados, porque às vezes o seu texto está aqui em cima, o seu desenho está aqui mais para cá do que para lá e uma outra informação está mais jogada para cá. Então a gente precisa ter esse senso aí, tá, na hora da criação, mas tem como facilitar isso, tá? Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila, que eu quero facilitar a vida de vocês aí, para que vocês entendam isso. E o segundo, títulos assertivos. Seja minimamente sensacionalista e bata nas dores do seu público. Como você vai chamar a atenção do seu seguidor, seria isso aí, tá? Então, um exemplo. O meu seguidor, o meu nicho de Canva, ele demora muito na criação. Então, eu vou lá e coloco um título. Aprenda, gaste menos tempo nas suas criações. Então a pessoa fala assim, não, esse conteúdo aqui é para mim, porque eu fico mais de 4 horas tentando fazer um post e ainda não sai nada. Vocês entendem? Então o que é a dor? É aquilo que a pessoa tem mais dificuldade na hora de fazer. É então aquilo que vai chamar mais a atenção dela quando ela for consumir ali o conteúdo. Entende? Então tenham um olhar atento para isso, viu? Vamos seguir? Então vamos lá. Tamanho ideal das fontes. Feed e títulos de 45 a 75. Não precisem preocupar em printar isso, porque eu vou disponibilizar esse arquivo para vocês lá dentro do grupo. Se você está assistindo essa aula, com certeza você está dentro do grupo, né? Então pode ficar tranquilo que você vai receber isso tudo lá, tá? Feed e subtítulos, né? 35 a 55, quando for feed, corpo de texto, 23 a 27, Reels e Live, 23 a 65, e-book, aí eu tenho aqui também o tamanho de títulos, subtítulos e corpo de texto, apresentação no caso seria como eu fiz aqui, tá? Agora eu quero ressaltar algumas coisas antes da gente passar para o próximo nível. Eu vou trocar de imagem aqui, mas eu vou fazer algumas observações com vocês que são muito importantes também aí na hora dessa criação, né, dessa arte. Aqui vai ficar bacana também para a gente falar sobre isso. Tá, Ludmila, o que é uma arte estática? É aquele post que só tem uma imagem, tá? Diferente do carrossel, que a gente tem aí até 10 imagens, né, sequenciais. Como usar essa arte? É aquele post que tem uma imagem só, e aí você vai pensar assim, qual elemento eu vou utilizar, qual tipografia, qual será a cor, qual será o fundo, se eu vou usar textura, cor sólida, imagem ou marca d'água. Mas aí eu quero fazer essas observações agora com vocês, que são super importantes, que é aqui também que eu vejo que acontece a maior quantidade de erros na hora da criação. É quando, gente, fica tudo competindo ali. A imagem de fundo está brigando com o texto. E a pessoa ela tem dificuldade de ler o que você escreveu porque está muito confuso ali, né? O texto está bagunçado ali, está perdido mesmo no meio daquele fundo. Então, muita atenção para que o fundo não comece a competir mesmo com as informações que você deseja passar, tá? Então, tenha aquela visão de ser crítico mesmo quando você fizer a sua arte, de ver, não, peraí, eu estou conseguindo ler, beleza. Ah, não, realmente está confuso aqui, tá?
E aí você pode mesclar os seus estilos de fundo. Vocês podem ver nas minhas criações que às vezes eu faço fundo liso, às vezes eu coloco aqui alguma marca d'água, às vezes eu coloco algum, tá vendo? Aqui também a gente tem esse exemplo de textura no fundo, ó. Então, assim, a gente pode brincar com esses tipos de fundo, tá? Só mesmo ter a atenção para que o fundo não fique competindo ali com o seu texto, onde a gente não consiga ler. Porque você pode observar aqui, ó, que eu consigo ler perfeitamente o que eu escrevi aqui. Aqui também sim, porque eu só coloquei uma marca d'água aqui na lateral do meu post, tá? Ah, Ludmila, mas eu não tenho ideias, eu não consigo ter ideia, eu não sou criativa, não consigo nada. Fico perdida, horas e horas não sai nada. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou te falar, o que você tem consumido? Porque começa por aí, tá? A gente tem que estar muito atento ao que nós consumimos, porque isso vai ajudar nas nossas criações. E aí eu vou te dar ideias de fontes aonde eu busco, tá? Inspirações, não é cópia, tá? Porque cópia é plágio, para fazer as minhas criações, que é o Freepik, o Pinterest, um outro que eu não coloquei também, que é o Behance, ou na sua biblioteca de ideias. Você está em algum lugar, você viu alguma coisa bonita, chamou a sua atenção aquele formato de criação, tira uma foto e salva. Está passando ali o seu feed, viu uma criação diferente, que você gostou do formato ali, tira o print, arquiva ali numa pastinha sua do seu celular, ou até mesmo salva, né, dentro do próprio Instagram, para você consumir aquilo ali depois e te despertar a ideia, né, para você criar a sua identidade ali na hora da sua criação. E outra coisa, quando vocês forem no Pinterest, ó, digita lá template Instagram, porque vai aparecer muitos, mas é muito tipo de criação, minimalista, mais colorida, agora tem essa questão de arquétipos, tudo vai aparecer ali, para vocês poderem se inspirar. Lembrem-se dessa palavra, se inspirar. E outra coisa também que eu gosto muito e que ajuda demais nas criações, praticamente em tudo aqui vocês vão ver que eu utilizo, é as formas geométricas. Eu utilizo demais aqui, eu brinco demais com isso dentro das minhas criações. Então vocês não precisam necessariamente ter o Canva Pro, vocês conseguem criar muita coisa bacana no próprio Canva gratuito. É só treinar aí a sua visão que vocês vão conseguir colocar, né, a criação de vocês em outro nível, tá? Aí vamos lá, vamos seguir. Tô só conferindo se eu não esqueci de falar nada para vocês, tá? Aqui eu falei sobre as artes, então vamos seguir agora. Entendemos sobre arte estática. Vamos recapitular? A arte estática é um post só, uma arte só, né? Então, atenção a esses detalhes que eu coloquei aí. Sobre elemento. Ludmila, eu tenho dificuldade em achar um elemento. O Canva só tem elemento Pro bonito. Não, não é assim. É a forma com que você está fazendo a sua pesquisa, tá? Porque se nós deem preferência na pesquisa por elementos em inglês, tá? E se você não tem o Canva Pro, você vai lá naquele cantinho e digita, quando você estiver na barra de pesquisa de elementos, marca lá a opção grátis, porque aí vão vir só elementos gratuitos, senão também não vai ter erro quando você for criar, né? Para não acontecer de você baixar a sua arte e quando você baixar, você vê um baita de uma marca d'água escrito Canva, porque aquilo, gente, vai enfeiar o seu post, tá? Pelo amor de Deus, eu já vi muitos por aí. Então, vamos lá. Evitem, se você não tem o Canva Pro, não utilizem imagens do Pro, porque quando você baixar ele vai aparecer a marca d'água, tá? E isso aí tira todo o profissionalismo do seu negócio aí, do seu post, né? Vamos pro próximo? Fiz agora para vocês, dei aí algumas ideias de como fazer essas combinações aí nos posts estáticos, tá? Vamos lá. Aqui eu coloquei, ó, uma imagem de fundo e coloquei uma sombra aqui e escrevi meu texto. Tá vendo? Eu tô conseguindo ler esse texto perfeitamente. Ele não tá brigando com o fundo do meu post. Não tá. Eu consigo ler de forma simples. Ah, mas como que eu acho esse fundo que você utilizou, Ludmila? Esse fundo em específico aqui, eu utilizei a palavra blur, tá? Ele é gratuito, tá bom?
Então, eu consigo alterar a cor dele para a cor que eu quiser, e aí eu venho aqui e coloco o meu texto. Tá vendo que fica bacana? Outra forma, eu aplico, coloquei a minha foto aqui, coloco o quadrado aqui no fundo, em cima da minha foto, e diminuo a transparência, tá? E aí, ó, eu consigo ler o meu texto, né, o meu título, da mesma forma, sem estar brigando com a imagem de fundo. Então, aqui, ó, tá vendo que são as mesmas criações, porém de formas diferentes. Assim, a gente começa a treinar o nosso olhar, tá? Então, vamos para a próxima dica aqui, ó. Aqui também eu utilizei esse lateral que chama gradiente, tá vendo que a parte da borda fica mais escura e depois ele vem clareando, né? Devagar. E observem que tem o espaço da margem aqui, ó. Tá vendo? Não tá ultrapassando a margem, tá? Esse texto aqui, ele não pode ficar aqui não, porque senão ele vai ficar cortado quando a pessoa vê na grade do seu feed, tá? Então, essa utilização aqui seriam bordas que a gente utiliza para poder aplicar o nosso texto na imagem. Então, aqui escurece um pouco, vai clareando gradativo, né, o gradiente ali, mas também fica uma forma chamativa, valendo, né? Outra forma, brincar aí com as misturas, né, de texto com imagem. Isso aqui eu já ensinei lá no meu perfil, tá? Olha só, a gente tem um texto que está passando por trás e o outro que está em cima, né? Tá vendo como que fica? Aqui, ó, pega o pedacinho aqui da camisa, do blazer, tá vendo? Aqui na lateral tá escuro e depois começa a clarear, porque tá em cima do meu texto. Fica bem chamativo também. Use, faça palavras específicas aí, brinque com isso. Fica muito interessante, muito chamativo essa forma de utilizar o texto aí, texto com imagem. Próximo são as formas geométricas aí, que a gente pode brincar também com elas. Que olha só, você está vendo o seu rosto normalmente na arte e o seu texto não fica aquela coisa que está brigando, tá? Com o fundo. Então, ó, aqui eu utilizei um círculo, puxei ele um pouquinho mais. E aqui, ó, uma outra forma também, que ó, margem, título, tá? Margem, título. Então, tá vendo que não precisa de muito para a gente criar? Basta a gente ter um olhar mais aberto para as coisas, porque isso tudo aqui é no Canva gratuito. Todas essas imagens que eu mostrei para vocês, eles são do Canva gratuito. Tudo eu consegui fazer com elementos que são, ó, utilizados aí. Esse aqui é um blur, é o único diferente, mas é gratuito. Aqui é um quadrado, que eu só diminuí a transparência dele. E aqui eu tenho o gradiente, que também é gratuito. Aqui é somente o texto. E aqui são as formas, tá? Então, ó, faça uma análise de posts que deram super certo já no seu perfil, que você possa replicar eles de novo com designs diferentes, tá? É claro que, vamos supor, você faz uma análise lá de 6 meses atrás. Não, esse post que deu super certo. Então, eu vou replicar ele agora, já que eu estou sem muita ideia do que postar, eu vou replicar ele agora de uma forma diferente, tá? Não existe uma forma certa de fazer. A gente precisa encontrar o nosso estilo de criação. Eu vou falar com vocês que alguns dias atrás eu tentei fazer um outro tipo de criação, mas eu não gostei deles. Eu voltei para aquilo que eu mais gosto, que é esse texto, essa fonte maior, mais grossa, que chama mais atenção. Isso combina mais comigo. Coisa muito delicada já não combina tanto comigo. Então, assim, eu passeei por outro lado para eu ver que realmente aquilo não era para mim. Entendem? Então, assim, a gente precisa encontrar a nossa forma de criar, tá? Agora, o que é o carrossel, né? Carrossel é uma arte que tem várias páginas dentro do Instagram. Aí eu vou abrir uma ressalva aqui. Dentro do Instagram, a gente consegue colocar até 10 páginas. Dentro do Canva, a gente consegue abrir para criação em 7 páginas, tá? E, mas eu quero
eu produzi aqui e deu mais de 7. Como é que eu vou fazer? A gente consegue abrir uma nova guia e finalizar. Eu só vou conseguir, né, passar isso para vocês com mais tempo e tudo, né? E fiquem muito atentos, porque vem coisa nova por aí. E tenho certeza que vai agregar demais para vocês aí. Mas vamos lá, vamos ao que interessa agora nesse momento. O Canva, ele vai criar o tamanho de 7, que é aquele 7.560. Então, aqui eu tenho 7 páginas, ó. E aí, o carrossel, ele chama atenção por quê? Porque ele vai dando continuidade, ó, de uma página para outra, né? Então, assim, é o que chama a atenção, é o que prende a atenção das pessoas, o carrossel. E o carrossel, gente, é uma das coisas que dá muito engajamento aí também, né? Porque são listas, né, que você vai fazer ali ensinando algo para alguém, e isso chama muita atenção das pessoas, elas salvam mais esse tipo de conteúdo, elas compartilham mais esse tipo de conteúdo também, tá? Então, ó, o modelo carrossel é essa criação inteira aqui. Bora lá. Então, eu vou te dar as dimensões agora. Eu até vi aqui, ó, que a minha foto ficou cortada a cabeça, tá vendo? Olha bem, em detalhes, hein? Vamos nos atentar aos detalhes, não deixem acontecer isso com vocês, não. Largura. Como que eu faço para calcular quantas páginas eu quero fazer de carrossel? Você vai pegar a largura, que é 1080, vezes o número de páginas, tá? Um exemplo aqui. Eu quero fazer um post de 2 páginas só. Então, eu vou pegar 1080 vezes 2. Vai dar 260. Eu quero de 3, 1080 vezes 3, que vai dar 3.240. E assim, ó, sucessivamente, até 7, tá vendo? E aí a largura, Ludmila? A largura não, tá? Perdão, a altura. Qual que eu faço? 1080 ou 1350? No caso do carrossel, é aquilo mesmo que eu expliquei lá na arte estática, tá? Vamos optar. Isso, tá? É o que eu faço, então eu vou ensinar para vocês o que eu faço, mas vocês podem optar por fazer o tamanho quadrado também, tá? Se você fizer o quadrado, você vai jogar lá, quando você for criar o carrossel, o número de páginas e a altura, se você quer 1080, que ele vai ficar quadradinho. Se você quer ele vertical, você vai jogar a altura 1350. Tá, mas como que eu consigo fazer isso, Ludmila? Esse monte de número, esse monte de página, como é que eu marco isso dentro do... Gente, dentro lá do Canva, quando nós vamos criar, tem uma aba que chama Mostrar Réguas e Mostrar Guias, tá? E aí, quando a gente marca isso, a gente consegue fazer ali, dimensionar direitinho para dar sequência nesse post, né? Nessa criação ali do post, tá? Então, muito atento a isso. Uma coisa que eu gosto muito de ressaltar também é o que aqui, ó? Atenção, capa, sendo um título chamativo. A segunda parte aqui também é uma parte muito importante, então muita atenção que vocês vão colocar aqui, porque quando a pessoa ela recebeu o seu post, mas ela não clicou, ela não viu, o Instagram ele joga a segunda página para a pessoa poder parar ali e assistir. Podem perceber que vocês já tiveram esse contato aí com algum carrossel assim. Quando você clicou, tinha uma página anterior ali, né, que era a página que era a capa. Então, sempre preocupem-se em colocar a segunda parte também aqui, bem que chame a atenção quando a pessoa lê ali, tá? E outra coisa que eu tô esquecendo aqui, diluir, ó, diluir o conteúdo aqui dentro. Por quê? Se você pôr muita informação, aquela carga de informação, é provável que a pessoa vai parar ali no meio do seu carrossel e vai sair dele. Então, assim, textos pequenos, né, que vão fazer sentido. Aqui eu estou fazendo uma explicação e depois eu venho diluindo aqui cada tipo de feed, tá? Então, imagine se todos esses blocos aqui fossem textos imensos assim. A possibilidade da pessoa parar para ler cada página é mínima, né? Porque aquilo que eu falei com vocês é o tempo. Se a pessoa perceber que ela está gastando muito tempo com a sua publicação, ela não vai ficar ali.
Entendem? Então é isso. E sempre a chamada para a ação. Eu coloco no final, tem gente que coloca no segundo, tem gente que coloca no meio, não tem um lugar que é certo. Eu sempre coloco no final, mas outra coisa, atentem-se, a chamada para a ação, ela tem que estar conectada com o que você diluiu no seu carrossel, tá? Porque imagine você pedir, e outra coisa também, você não pode pedir, comenta, salva, compartilha, curta, tudo aqui no último, gente, não. A pessoa gastou demais energia para pensar qual que ela vai fazer, ela não faz nenhum. Então escolha um que tem a ver com o que o seu carrossel teve ali. Salva. Foi uma coisa que a pessoa vai precisar consultar depois, então salva esse carrossel, fez sentido para você, né? Compartilha com uma amiga se esse conteúdo fez sentido, entendem? Escolham uma ação e coloquem ali no final do carrossel de vocês, que é a famosa, né, chamada para a ação. Escolha uma e coloca ali para rodar, né? Não peça uma montoeira. E depois também na legenda não peça outra, gente. Tem que estar tudo conectado ali, tá? É aquilo que eu vou só recapitular aqui, ó. Pensa no que o seu post falou. É para a pessoa curtir? Para a pessoa comentar? É para a pessoa compartilhar? Então, comecem a ter essa maldade aí. Peraí, meu post ensinou. Então, a pessoa, quando ela for produzir o conteúdo dela, ela precisa lembrar disso. Então, vou pedir ela para salvar. Entende? Um exemplo, quando é post estático, tá? Aquelas frases, né, que são motivacionais, aquilo lá chama muito para compartilhamento. Então, a gente coloca esse compartilhamento aonde? Na legenda, né? Então, a gente vai começando a ter o entendimento sobre qual ação eu vou pedir, tá? Uma coisa que eu faço, e também acredito que é muito bom você fazer também aí, é usar a sua imagem no post. Tá vendo que aqui, nesse post específico, eu só usei a minha imagem na chamada para ação, mas o meu rostinho tá aqui. Eu podia utilizar a minha imagem na capa? Poderia. Poderia usar aqui? Poderia. No meio do carrossel também poderia. Mas esse em específico, por conta do que eu estava falando, eu preferi usar a minha imagem somente aqui na chamada para ação. Mas usem a imagem de vocês. Mas atentem-se, tá? Imagem de boa qualidade. Não usem selfie, porque selfie fica muito ruim, tá? E, Ludmila, mas eu não tenho uma câmera boa. Gente, hoje todo celular tem uma câmera boa. Basta vocês entenderem a iluminação de vocês aí, que vocês conseguem fazer fotos boas também. Ah, mas eu não tenho Canva Pro para tirar o fundo. Tem um site que chama Photoclipping, que tira o fundo gratuito das suas fotos, tá? Então você pode tirar o fundo lá e depois fazer o upload para dentro do Canva, tá? Não tem desculpa, gente, é aquilo que eu falei. Não tem desculpa mesmo. Então, vamos embora. Ludmila, eu fiz o meu carrossel, eu já entendi o que você falou aí, mas e agora? Fica essa arte imensa. Como que eu vou subir isso lá dentro do Instagram? Como que eu vou fazer isso? E agora? Lembrando também que esse carrossel inteiro, assim, só consegue fazer dentro do Canva quem é o Canva Pro, tá? Aquele carrossel para Canva gratuito, eu vou ensinar vocês, mas não neste momento, tá? Esse, então, carrossel aqui é somente para quem tem Canva Pro. E aí, como que você vai cortar essa imagem? Aí nós já até falamos sobre isso, né? Diluir o conteúdo, ter ali bem foco mesmo no que você está escrevendo para as pessoas não dispersarem e sair, né, do seu conteúdo. O conteúdo precisa ser rápido e fácil de leitura. Usar elementos para deixar o carrossel mais dinâmico, para não ficar aquela coisa muito, né, muito pesada, muita informação. Então, sempre um elemento que vai estar conversando com o que você está falando ali, tá? Então, muita atenção a isso. Não adianta você colocar um elemento que não tem nada a ver com o que você fala. Usar tópicos de texto, é aquilo que vocês viram também. Altere o tamanho das fontes para respeitar a hierarquia visual. Aí eu vou voltar para vocês poderem ter essa noção. Tá vendo aqui, ó, o título e o
textinho aqui, tá vendo? Título e textinho aqui. Tudo muito bem diluído, ó. Imagem, porque aqui eu estava falando do feed, organização do feed. Então, eu coloquei uma foto aqui da pessoa passando, né, no Instagram. E depois coloquei os formatos aqui, ó. Tudo tá conversando aqui dentro, tá vendo? Não existe uma desarmonia aqui, não. Atenção com as margens, né? Não colocar informações importantes nas margens de capa. Nas seguintes não tem problema, né? No caso que eu falo aqui, ó, quando é carrossel, porque aqui a gente já tem a margem tranquila aqui e a gente vai seguir, né? Mas aqui, imagina se você passar aqui, vai dar uma bagunça. Então, muita atenção a isso. Margens, isso. Informações essenciais no centro, aparece quadrado no feed. Hashtags e no explorar. O que eu quis dizer com isso aqui, gente? Só para vocês entenderem, tá? Lá no nosso feed, né, na grade do nosso perfil, quando a gente está olhando aqui direto no feed da pessoa, ele vai ver aquele quadradinho, né? Ele vai ver aquele tamanho menor. Então, muito cuidado para que o seu texto, né, ele não tenha sido um tamanho errado, sem respeitar a margem, porque vai comer o seu texto ali. Hashtags que eu coloquei aqui é para vocês utilizarem no... Ah, não, perdão, gente, eu estou confundindo tudo aqui. Desculpa, vamos lá. Informações essenciais nesse centro, por quê? Porque quando o seu feed aparece lá na grade, a pessoa vai ver ele ali. Beleza, eu expliquei isso. Se você utilizou hashtag, ele vai aparecer também nas hashtags, vai aparecer para as pessoas que seguem aquela hashtag. E ele vai aparecer naquele mesmo formatinho. Então, muita atenção. E na aba explorar, se o seu post por algum motivo foi para lá, para a aba explorar, porque ele teve muito compartilhamento e muito salvamento, o que vai acontecer? As pessoas também vão ver aquele quadradinho lá. Então, atentem-se para que seja chamativo o seu título, para que a cor esteja uma cor muito boa, sem aquele contraste, tá? Para que ele possa ter aí, te trazer vários seguidores, né? E que ele tenha um alto número de compartilhamentos, de salvamentos, para te ajudar aí nessa questão de engajamento do Instagram, certo? Zonas de atenção, número de páginas. O máximo que a gente pode criar no Carrossel são 10 páginas. No Canva, a gente consegue criar um inteiro de 7 páginas. Para a gente criar mais, a gente teria que diluir ali, em abrir, né, um novo documento para finalizar o nosso carrossel, tá? E é o seguinte, gente, é criar, testar, ter a mente aberta para coisas diferentes, né? Para coisas belas, que vai nos despertar ali para algo também que é bom, né? E é isso que eu falo para vocês, é criando, testando, porque se você voltar lá no fundo do meu feed, você vai ver quanta coisa esquisita que tem, quantas cores eu já passei até chegar aqui nesse rosa e roxo, tá? Que tem sentido, entende? Então, assim, ninguém começa do absoluto perfeito, né? Não tem como. Eu ainda tenho muito para melhorar. Então, pensa que o importante é a gente começar. E eu passei muita coisa que vai te ajudar demais nesse começo de produção, tá? E é aquilo que todo mundo fala e que é verdade que eu tomo para mim também. É fazer o básico, mas fazer o básico bem feito, né? Porque o básico bem feito não tem erro, você vai chamar a atenção do mesmo jeito, tá? Não tem que fazer uma coisa excepcional, tá? E sempre está em constante estudo, gente. A gente precisa, a gente não pode achar que eu já sei tudo, eu não quero mais. Não. A rede social ela está em constante mudança, e não somente a rede social, né? O mundo está em constante mudança. Então, nós precisamos estar atentos, com o olhar atento, para a gente conseguir aí trazer algo diferente para a nossa audiência, que tenha a ver com a nossa audiência, né? E outra, hoje não tem dessa, né, gente? O profissional, se ele precisa estar no Instagram, né? O negócio dele faz sentido aqui na rede social. Fala para mim que eu não tem nada a ver isso. Tem sim, gente. Se você, a gente até brinca, né? Que se você não tá no Instagram, você não tá vivo, não. Você não existe, não. Porque hoje em dia tudo que a gente vai consumir, o fato é esse. A gente, primeiro lugar que nós vamos, pelo menos eu vou, é no Instagram para ver aquela loja, para ver
aquele restaurante ou aquela lanchonete, aquele negócio de cosmético, é o primeiro lugar ali que nós vamos para a gente ter uma visão do negócio, né? E aí a gente acaba julgando pelo que nós vemos, né? Se você vê o Instagram todo bagunçado, você já tira, né? Já tem uma percepção. Se você vê ali tudo muito organizado, tudo conversando, cores, né? Com edições e tudo, a gente já dá uma credibilidade muito maior para o negócio, né? A gente fala até que a gente paga mais caro por aquilo, e é a realidade hoje, né? A gente passa uma impressão muito melhor. Conheça, e para quem vai fazer artes, né? Produzir conteúdo aí, fazer design para fora, para venda, conheça bem seu cliente, conheça bem o que ele gosta, o que faz sentido para o negócio dele, que aí você vai ter sucesso aí nas suas criações. E você, se você está aqui para poder melhorar o seu, se conheça, permita-se escrever aí elementos que tem a ver com o que você gosta, né, com o que você quer transmitir, e depois faz essa busca lá dentro do Canva, tira uma meia horinha da sua semana aí só para você fazer essa busca de elementos, dessas palavras-chave, né, que você quer transmitir, para que tenha a ver aí com a sua identidade visual, que vai te ajudar também demais. Aqui nós falamos, né, da chamada para ação, que é a CTA, muita atenção, não peça tudo de uma vez, né? Peça aos poucos, de acordo com o que você quer. Para salvar mais o seu carrossel, algumas dicas aí, ó, quando tem checklist, indicações, infográficos, conteúdos que precisam ser consultados posteriormente. Então, com mais salvamento, você vai para a aba explorar e tem a chance de ganhar seguidores aí da forma orgânica, né? Sem tráfego pago. E também conteúdos que gerem identificação, que é aquilo que as pessoas querem falar e não tem coragem, frases de efeito e opinião, tá? No mais, abuse da sua imagem. Pessoas se identificam com elementos humanos, tá? E fica legal para manter a identidade do seu post aí e humanizar a sua marca. Aconteceu alguma coisa aqui quando eu fui colocar para slide, porque tá vendo? Sempre tá vindo um número aqui. Me perdoem por isso, uma falha, tá? Uma falha mesmo, que eu tenho visto aqui alguns para trás. Eu havia feito a conferência, não sei porquê, se foi na hora de compartilhar aqui o slide. Use fotos no meio do carrossel, também é válido. Também falei sobre isso. Fotos com qualidade, de preferência, evite selfies. Como cortar o meu carrossel, Ludmila? Eu fiz aquilo lá inteiro e agora não sei como que eu corto. Tem um site chamado Pinetools, que ele corta a sua imagem. Você faz o download dentro do Canva, sobe ela dentro do Pinetools e corta ela usando, né, essas indicações que eu coloquei aqui, tá? Não perde qualidade. E como criar essas artes aí para a capa de Reels e Lives? É a mesma dimensão de Story, tá? 1080 por 1920. Só que a gente precisa se atentar a essa zona de segurança. O que é essa zona de segurança? É o que vai ficar aparecendo para a pessoa ali no seu feed, tá? Então, muita atenção. Então, para fazer isso, eu coloco um quadrado bem no centro da minha criação ali e marco com as guias, que eu sei que o meu texto tem que ficar ali dentro daquele quadradinho, tá? O quadradinho a gente sabe aí que é o 1080 por 1080. Então, acabamos nossa aula de hoje. Foi uma aula mais técnica, né? Um pouco mais pesada aí. Mas eu quero agradecer você que está aqui até agora. E eu quero fazer uma arte com você agora, para você entender na prática como que coloca essas guias, tá? Como que coloca, como que faz. Mas eu vou fazer essa arte amanhã, ao vivo com você. Eu vou te ensinar como que faz, né? Como que abre o carrossel, como que coloca as guias. Essa aula será ao vivo, amanhã não, perdão, na sexta-feira, tá? Às 20 horas. Então, coloca aí um lembrete para você aprender na prática como que faz, né, esse carrossel. Nós vamos entrar na rota do Canva ali. Como que acha
cada parte dentro do Canva para poder executar. Agora nós vamos executar. Eu quero agradecer por você estar aqui até agora assistindo essa aula. Espero ter agregado muito aí para a sua produção, tá, de artes. E fico, né, no aguardo até sexta-feira para a gente fazer essa criação. Se você conhece alguém que também, né, precisa aprender aí como criar uma arte, né, no Canva sem complicações, marca ela lá no perfil, caminha para ela, chama ela para fazer parte aí do grupo, para que ela aprenda e descomplique aí o 2023 dela, que ela possa ter 2023, eu até embolei aqui, mais tranquilo na sua rede social aí, tá bom? Então, eu fiquei muito feliz de poder gravar essa aula para vocês. Espero que tenham gostado e até sexta. Tchauzinho!